todos, tudo bem? Hoje iremos falar sobre um pouco da história e cultura do trabalho, passar pelo trabalho no Brasil e também a composição do território nacional, porque a gente tem que entender também qual é a dimensão do país, para que a gente entenda também a dimensão de quantidade de empregos que nós temos também disponíveis no Brasil. Também vocês vão entender um pouquinho das características da profissão de vocês de assistente administrativo, né? Auxiliar administrativo, como preferir. Muito bem. Iniciando nossa aula de hoje, vamos passar um pouquinho sobre a história da cultura do Brasil. Quando nós iniciamos a cultura relativa ao trabalho, a cultura nossa era produzir simplesmente materiais para a nossa sobrevivência. Exemplo, a gente tinha que produzir a nossa comida, então a gente plantava e a gente mesmo colhia para consumo próprio. Alguns filósofos e pesquisadores falaram que quando as pessoas, o homem e uma mulher, em forma geral, começaram a plantar, eles ficaram mais suscetíveis a viver uma vida normativa. O que significa isso? Quando a gente planta, a gente se estabelece, o homem deixou de ser nômade, buscar uma vida melhor e começou a viver em um só local. Ele começou a se falar assim, aqui tá bom, então tudo que eu consegui aqui para mim tá bom. Então o homem se prevaleceu em uma só situação. Mas com o decorrer do tempo, o homem também foi desenvolvendo ferramentas de pedra, o homem foi se evoluindo em dois aspectos, o que ficou e o que ainda continuou sendo nômade. Fala assim, professor, mas ser nômade é ruim? Não, não é ser ruim o nômade, porque sempre busca algo melhor para viver. Se um local não te dá possibilidades de crescimento ou de sustento, busca um outro local. Mas se o que ficou, ele tenta tirar o melhor do local. Então, ambos os dois lados são bons. Isso entra em questão filosófica, eu não quero entrar nesse assunto. Bem, eu trouxe esse assunto só para vocês pensarem um pouquinho. Alguns pesquisadores, como por exemplo o Ornelas e o Monteiro, são dois estudiosos, em 2006 falou assim, é o seguinte, a palavra trabalho, ela veio do latim, lá atrás, o latim, a palavra trabalho significava algo péssimo, algo difícil, né? Como se fosse algo torturoso. Nesse caso, a palavra tortura vem do latim, por exemplo, tripaliare, que significa tortura. E tortura em tripalium significa máquina de três pontas. Você fala assim, professor, o que é uma máquina de três pontas? Muitas das vezes o pessoal comparava, alguns pesquisadores, eu mesmo, a gente, de todas as formas de conceito, lembra esse serviço, essa máquina de três pontas, como uma máquina de trabalhos forçado de campo. Por exemplo, aqueles garfos que o pessoal pegava, muitas vezes, aquele capim para dar para os animais. Mas bem, na história, na mitologia grega, ou melhor, na história geral, na Grécia e na Roma antiga, o pessoal pegava essa ideia de trabalho torturoso em duas pontas, né? Vamos pensar aqui. O pessoal mais rico, o pessoal mais inteligente, o pessoal que tinha acesso à educação trabalhava de uma outra forma. Qual é a forma que eles trabalhavam? O pessoal trabalhava pensando, com intelecto. Aí alguns que tinham dons, eles iam trabalhar como artista. Eles iam fazer espetáculo. Eu sei jogar a espada para cima. Vai jogar a espada para cima. E vai trabalhar com outra coisa? Não, vai fazer só isso, porque é algo que ele saiba fazer. E o outro tem um político, que é aquele que sempre defende as ideias do povo e do povo para o povo. Vocês sabem que o conceito de democracia surgiu na Grécia Antiga. O que é democracia? É o compartilhar ideias, porque a boa e velha democracia era simplesmente barulhenta. Cada um tem uma opinião. Por exemplo, vocês têm uma opinião sobre a minha aula. É democrática, por um fator. Eu aqui em Rio Verde, das minhas aulas, desculpa, falei Rio Verde porque eu vi um carro de som falando Rio Verde e eu acabei falando. As minhas aulas, eu sempre digo a todos, eu não imponho, eu exponho
exponho. O que é expor e impor? Por exemplo, nesse caso aqui, o trabalho era imposto. O que era imposto? É algo obrigatório. Ah, você é obrigatório a pensar que comigo, igual a minha mente. Não. Eu exponho o meu ponto de vista, acredita em mim quem quiser, eu não sou o dono da razão, muitas das vezes eu erro, e eu muitas das vezes estou pronto a ouvir e aprender. Essa é a democracia. Mas nessa época, quem tinha inteligência, quem tinha um poder, mas o poder saía muitas das vezes da comunicação verbal, que quem tinha lábia, ele levava a qualquer lugar. Então, quem não tinha esses dons artísticos, políticos, intelectuais, filosóficos, o que eles faziam? Iam para o trabalho rústico. O que é trabalho rústico? Um trabalho penoso. Mas o que é um trabalho penoso? Trabalho braçal. O que é o trabalho braçal? Iam para a cozinha, as mulheres iam para a cozinha, cozinhar para os chefes, para os intelectuais, limpavam para os intelectuais, lavavam para os intelectuais. Os homens iam fazer o trabalho braçal de capir, capinar, iam plantar, iam fazer tudo que fosse que você imaginar que hoje é difícil de trabalhar. Mas naquela época era muito mais difícil. Muitas vezes o homem tinha que levar no braço, nas costas em si, equipamentos, ferramentas, tinham que levar também os produtos que escolhiam, por exemplo, vamos pegar aqui produto, por exemplo, saco de soja. O cara não tinha um trator para carregar, então tinha que carregar nas costas. E assim por diante. Mas como que o pessoal eram feitos? Como que o pessoal começava a trabalhar, fazer esse trabalho braçal? A maioria dos escravos eram feitos escravos por serem uma raça dominada, uma raça que era facilmente dominada. O que é uma raça facilmente dominada? É aquela que não tem força suficiente para reagir. Suponhamos, por exemplo, quando você mora numa favela, lá dentro da favela tem sempre um traficante maior, o que tem mais poder. Esse que é mais poderoso, ele consegue dominar mais fácil as pessoas que estão ali. Então, as pessoas vivem debaixo do jugo daquele traficante. Quando você é liberto desse jugo desse traficante, automaticamente você tem o poder de fazer suas escolhas. Quando você vai simplesmente ser escravo, você não tem esse poder de escolha. Você é dominado. Por exemplo, Rio Verde. Rio Verde vai lá em Santa Helena dominar. A gente vai lutar contra os santalenenses perdem. Aí Rio Verde tem muito trabalho braçal, limpeza de rua, carpilote, fazer construções, e a gente nota que a gente não precisa fazer, coloca os escravos para fazerem. É um exemplo hipotético só para ilustrar. Isso a gente pode pensar de diversos regimes militarizados, né? Ou regimes que são fascistas ou fascistoides, que é onde você é obrigado a trabalhar sem um valor financeiro a receber. Um serviço que vem da escravidão. Por exemplo, onde professor tem escravidão? A Argentina tem muita escravidão. No Brasil, de vez em quando, tem trabalhos de escravos. Na África, ainda tem muitos trabalhos de escravos lá dentro do próprio país. E assim por diante. Beleza. Professor, me fala um exemplo de trabalho penoso. Trabalho penoso? Você pegar uma galinha e despenar ela. Mas vamos lá, vamos pegar outro exemplo. Um trabalho penoso é aquele que é difícil de fazer, cansativo, que maltrata seu corpo, que te mata, que te deixa doente. Se você hoje for nos asilos de idosos, tem muitos vovôs e vovós que moravam na fazenda. Estão totalmente cansados, cheio de problemas na coluna, cheio de problemas na visão, cheio de problemas pulmonares. Porque as mulheres têm muito mais problema pulmonar, porque elas tinham que ficar na cozinha e tinham que cozinhar com, por exemplo, o fogão a lenha. E muitas das vezes aquela fumaça fazia mal tanto para os olhos quanto para o pulmão. Os homens têm muito mais problema na coluna por carregarem muito peso, né? por trabalhar muito curvado, no cabo da enxada. Beleza.
Quem vem de uma família mais simples sabe muito bem isso, ok? Na mitologia grega, ou melhor, na mitologia, pode ser grega, eu abro sempre parênteses para vocês conhecerem as mitologias, para vocês saberem outras culturas. Por exemplo, tem a mitologia grega, a mitologia nórdica. Quem gosta de estudar, aprofunde-se. A mitologia retrata alguns casos em que o trabalho foi imposto pelos deuses. Algumas pessoas acreditavam numa história onde um homem, né, Sísifo, foi condenado e as Danaides, né, Sísifo e as Danaides foram condenados a fazer um trabalho penoso. Um trabalho penoso. Ah, mas que trabalho penoso é esse? É um trabalho simples. Os deuses condenaram ele, né? Depois você busca um pouquinho da história de Sísifo, tá? Porque na mitologia grega, Sísifo era filho do rei Éolo, se não me engano, da Tessália, né? Considerado o mais astuto de todos os mortais. O cara queria ser sempre o mais gênio. Então, por uma astúcia dele, ele foi condenado. Aí você vai e pesquisa um pouquinho da história dele, é bem legal. Aí você fala assim, professor, mas qual que era o trabalho penoso? O trabalho dele era simples. Ele pegar uma pedra, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos pegar assim, eu sou um cara aqui, vou desenhar uma pedrinha. Aí você vai pegar essa pedrinha e vai levar até no alto de uma montanha. Aqui é uma montanha. Aí você vai pegar essa pedra e vai rolar ela até lá em cima. Aí, essa pedra vai cair lá na base da montanha, você vai ter que voltar e empurrar essa pedra de novo lá para cima. Isso é um trabalho ardoso, penoso. Por quê? O cara tinha que rolar uma pedra da base da montanha até o cume e depois essa pedra rolava para a base da pedra, isso eternamente, da montanha. O castigo estava na inutilidade do trabalho feito. Esse cara, com a astúcia que ele tinha, ele pensava que conseguiria fazer tudo isso rapidinho. Só que automaticamente, o que o cara pensou? Isso aqui eu faço rapidinho, vou levar lá para cima. Aí a pedra caía, ele tinha que fazer de novo. Aí os deuses condenaram ele. Aí ele fala assim, mas professor, mas qual é o sentido disso? Os deuses queriam dizer que, tá vendo esse trabalho que você está fazendo? Pois é, trabalho inútil. É um trabalho inútil. Tudo que você está fazendo aí é trabalho inútil, que é algo que não tem sentido. Por esse motivo, usa-se a expressão trabalho de Sísifo. Essa expressão significa que qualquer tarefa inútil que não tenha sentido é um trabalho de Sísifo. Sabe aquele trabalho que você faz e não chega a lugar nenhum? Pois é um trabalho de Sísifo. Você chega lá no seu serviço, trabalha o dia inteiro, parece que não rende. Trabalho de Sísifo, essa é a expressão que eles querem passar. Beleza? O trabalho no Brasil. O trabalho no Brasil passou por 3 exemplos, ou por 3 etapas. Dessas 3 etapas a gente vai distinguir elas aqui agora. A escravidão, período colonial, a transição do trabalho escravo por livre e o final, a nacionalização da força de trabalho. Mas beleza. Você fala assim, professor, o que é um trabalho escravo livre? A gente já sabe que o trabalho de escravidão, que veio com a colonização brasileira, foi algo óbvio, né? Que foram utilizados tanto indígenas quanto negros para fazer o trabalho escravo, que é aquele trabalho que o pessoal não queria fazer e colocava o povo para fazer. Trabalho inútil mesmo. Por exemplo, fazer os negros catar fezes de animais, fazer coisas assim que você fala assim, é impossível isso acontecer. Mas vamos lá. O trabalho escravo, o trabalho que você trabalhava e você achava que ganhava, mas não ganhava, era assim. Vou dar um exemplo bem simples. Vocês vão ver à frente. Você trabalha para o fazendeiro. Eu sou fazendeiro. Aí você trabalha para mim. Você é um imigrante. Você é uma pessoa livre. Aí você vem trabalhar para mim. Aí você trabalha na minha fazenda e você quer fazer compra. Por exemplo, comprar um arroz.
Aí o arroz custa R$10. Eu vou indo o arroz para você a R$50 o pacote de 5 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou te endividar para que você continue trabalhando cessantemente para mim. É dessa forma que é um trabalho livre, né? Abre aspas, escravo para o trabalho livre, abre aspas, né? Isso acontecia demais. O trabalho livre aqui é só na pronúncia, porque realmente não tinha um trabalho livre. Se você for observar a mesma história, não existe trabalho livre aqui no Brasil. Muito tempo depois, com a industrialização, que começou tudo isso. Se você realizar uma breve busca de estudo do Brasil colonial, perceberá que o objetivo da colonização era gerar riquezas e excedentes à metrópole. E o trabalho escravo tornou-se a mão de obra predominante. Por quê? Você vai sujar suas mãos para pegar dinheiro? Nada, tem alguém que faz para mim e eu vou ficar com o dinheiro dele. É a mesma coisa, você fala assim, professor, eu trabalho, não vou para trabalhar para o patrão, não, porque o patrão vai pegar o meu dinheiro e vai ficar com dinheiro. Ele está enriquecendo as minhas custas. Não tem nada a ver e não posso comparar, de forma alguma. Nesse caso aqui, se esse patrão fosse e fizesse isso que está aqui descrito, ele fazia você trabalhar e no final do mês ele ficaria com o seu dinheiro 100% e você com nada. E você sairia com a mão na frente e outra atrás. Beleza? Ok. O fato de o trabalho ser exigido quase que exclusivamente por negro fazia que o trabalho ser algo degradante. Quando você fala assim, professor, a escravidão em si, ela degradou a classe negra? Olha, por alguns pesquisadores, por alguns ativistas da classe negra, da raça negra em si, eles sempre dizem que o trabalho que foi imposto pelos homens aos negros foi um trabalho extremamente degradante. E eu concordo plenamente. Gente, eu tenho um filme que eu queria tanto que vocês assistissem, que eu quero indicar. Eu vou pegar aqui depois. É O Homem do Livro Verde? Ou é o Guia Verde? Green Book. Lembrei. Green Book. É algo do tipo. É um italiano extremamente preconceituoso. Vai trabalhar para um negro famoso. Assistam, tá? Green Book. Green Book ou Guia. Isso mesmo. Green Book ou Guia. Assistam. Deixa eu puxar aqui. Green Book ou Guia. Eu super indico, tá? Deixa eu só virar essa tela do celular para a gente continuar trabalhando. Eu super indico Green Book. Green Book. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Green Book. Green Book. Esse camarada aqui, ó. Green Book. Pensa num filme extraordinário. Eu chorei do início ao fim. Não, mentira. Eu chorei e ri também. Porque a gente tem que ter uma... É muito louco. É muito louco. Eu quero indicar ele para vocês assistirem. Muito bom. Muito bom. Tá? Assistam. Que vai ilustrar o que eu estou falando aqui para vocês sobre o trabalho degradante. Você fala assim, professor, nessa época, e os negros que eram escravos e tinham dons? Assista esse filme. Porque vocês vão perceber o quanto é magnífico. Esse filme é magnífico. Mostra um negro que tinha que tocar sem parar para os brancos da época ouvirem uma música. Ele não podia parar. Ele não podia usar o banheiro, mesmo sendo famoso, não podia usar banheiro de dentro da casa da pessoa. Tinha que ir no mato. Muito legal. Assistam. Beleza. No século XIX, o sistema escravista entrou em crise por causa de uma série de fatores externos. Aqui a pressão que está falando, os ingleses estavam pressionando, né? A colônia brasileira a libertar os escravos. Foi aonde que a princesa Isabel, né, foi uma das prepulsoras disso, a libertação dos escravos. Mas a primeira lei que foi criada no Brasil, que foi de
da visão agrária, né, da lei de terras, que foi aquela divisão de terras para ajudar nessa dimensão de chegada dos imigrantes, que já que acabou a escravidão, vamos liberar mais terra para o pessoal trabalhar e gerar mais riqueza para o Brasil. Então, em 1850, a primeira lei, que foi 601, de 18 de setembro de 1850, que foi conhecida a lei, foi uma das primeiras, né, das 600, que tinha 600 antes, após a independência do Brasil, ou do país, dispunha de normas do direito agrário brasileiro. Por exemplo, a maioria podia ter direito a terras, a maioria podia ter acesso a ter uma casa, a ter um pedaço de chão para plantar, consumir o que plantar e assim por diante. E a chegada dos imigrantes, a elite cafeeira, conseguiu manter a mão de obra por meio de um sistema de trabalho que não era nem servil, nem assalariado. É aquele exemplo que eu dei para vocês do cara que vem trabalhar para mim, eu faço ele se endividar comigo para que ele ainda continue devendo para mim. Acontecia isso demais. Meus avós, eles iam trabalhar na fazenda dos outros. Eu, assim, tive a oportunidade de viver um tempo nesse estilo de vida. É extremamente dolorido. Você vê, não tem palavra que pode descrever, porque assim, você recebe a oportunidade de trabalhar para a pessoa, para um fazendeiro enorme. E esse fazendeiro te deixa ficar na fazenda. Só que você não pode ficar em nenhuma das casas dele. Então o que você tem que fazer? Uma casinha de pau a pique, fazer uma casinha de giral. Professor, o que é giral? Pesquise com seus avós. Seus avós vão saber o que é um giral. Muitas das vezes fazer uma... assim, não tem o que falar, não tem o que comer, por exemplo. Você trabalha para os outros, dá o que comer para os outros para, infelizmente, você não ter nada. É algo, assim, da cultura brasileira bem explícita, mas isso mudou radicalmente. Eu amo essa mudança que nós tivemos. Mas com a industrialização, uma série de novas categorias surgiram. Por exemplo, você fala assim, professor, começou a surgir várias coisas aqui no Brasil, inclusive uma categoria chamada trabalhador industrial. Esses camaradas trabalhavam muito, começaram a fazer carros, então precisavam de pessoas que iam fazer a parte de ferro, a parte dos pneus. Então iam fazer em massa e o Brasil começou a abrir o mercado dele para industrialização. Mas você fala assim, professor, vamos pensar da seguinte forma. Se o pessoal trabalhava naquela época, por que eles começaram a criar direitos civis? Ou melhor, direitos trabalhistas? Por um fator. Os caras começavam a trabalhavam e ganhavam uma merreca. Por exemplo, a mesma coisa de trabalhar o dia inteiro, o mês inteiro e ganhar R$10. Você já imaginou trabalhar por R$10? Pois é, naquela época dava. Por quê? O custo de vida era extremamente baixo. Então dá para comprar muita coisa com R$10. Dá para fazer uma feira, como se tivesse 100 conto no bolso. Ou algo a mais. Aí você fala assim, professor, mas com o surgimento de muitos tipos de cargo, foi necessário dar uma organizada, não foi? Sim, foi. Então, para organizar a zorra toda, por exemplo, tinha um pessoal que trabalhava na agricultura, tinha uma regra, ou tinha uns direitos meio estranhos. Aí o pessoal que trabalha na cidade tinha um direito meio estranho. Então, o que o cara falou? Vamos juntar todos os direitos básicos de todos em um só livro, vamos consolidar isso em um só livro, juntar tudo isso e consolidar. O que é consolidar? Validar. Então, todos vão seguir praticamente quase as mesmas regras para todas as categorias, quase todas as categorias. A última que a gente pode ter ideia que entrou aí foi a categoria das empregadas, que foi agora, né, praticamente, 2015, se eu não me engano, 2016, 17, por aí. Beleza. Agora vamos entender um pouquinho. Já que a gente falou em divisão de Estado, divisão de grandeza de nação, vamos pensar da seguinte modo.
Como que o Brasil é dividido? Se hoje eu for vim aqui para o Centro-Oeste, que a maioria vem para o Centro-Oeste, vem em busca de uma qualidade de vida, né? Mas como que o pessoal vê o Centro-Oeste? Um monte de gente que come piqui, arroz com frango. Mas eles não buscam entender. Qual que é a economia predominante no Centro-Oeste? Aqui é muito extrativismo vegetal. A gente trabalha muito com óleo de soja, a gente trabalha muito com a soja, com a plantação de girassóis para fazer óleo. A gente trabalha muito com agricultura e agropecuária, mas a agropecuária é mais forte no Mato Grosso, se eu não me falha a memória, ou Mato Grosso do Sul, um dos dois. Ou os dois. Já o Centro-Oeste, Rio Verde, Santa Helena, Jataí é mais plantação. Jataí é mais canavieiro, ou melhor, Santa Helena é mais canavieiro. Já Rio Verde e Jataí são mais de soja, sorgo e por aí vai. Quem que colonizou? Qual que é a sociedade? Quais são os traços culturais que o Centro-Oeste tem? Nós temos traços indígenas, temos traços paulistas, nós temos traços mineiros. Calma aí, professor. Nós, goianos, temos traços, não só nós, goianos, o pessoal do Mato Grosso também tem muito traço mineiro, mas está mais evidente os traços mineiros em Goiás. Porque nossa linguagem é quase a mesma. Se você for hoje para Minas, dá aquele trem ali. Ele vai entender que o trem é coisa. E coisa é todo trem. Então, trem é trem. Não é um trem de ferro. Se fosse trem de ferro, a gente fala trem de ferro. Porque esse trem de ferro é um trem que anda nos tri. Se a gente hoje for para Minas, é a mesma coisa. A gente se sente em casa. Vai mudar uma ou outra coisa ali. Uma outra coisa no máximo. Mas se você fala assim, professor, e se eu falar trem pro gaúcho? Ele não vai entender. Por quê? Não é do vocabulário, mas a gente tem muito traço do pessoal dos gaúchos. Dos bolivianos a gente tem muito traço. Dos paraguaios a gente tem muito traço. E a gente tem um traço dos paraguaios que você, eu, a
Vamos lá. O assistente administrativo é indisponível, porque vai ter departamentos que você vai necessariamente ter que trabalhar, por exemplo, com RH, financeiro e por aí vai. Pois o sucesso de uma empresa inicia-se pela organização e atendimento. Vamos lá, vamos riscar um negócio aqui. 2 palavras. Organização, atendimento. Organização, atendimento. Eu tenho que ser organizado, o outro tem que saber falar educadamente com as pessoas. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas reclamam. Atendimento. Se você quer ser bem atendido, então atenda. Saiba atender. Seja organizado. Se você é organizado em casa, você é organizado na empresa. Seja você homem ou mulher. Ele auxilia o administrador em outras atividades de rotina da empresa, como o controle de gestão financeira, que é a questão de notas, entrada e saída de dinheiro. Você não vai pegar no dinheiro, mas você vai registrar tudo isso. Então você pode começar em casa também. Anota tudo que entra e sai do seu financeiro, porque aí você vai saber para onde que vai e o que vai. É assim mesmo que acontece dentro da empresa. A empresa nunca, jamais paga coisa que não está anotada. Porque, por exemplo, uma época me disseram, professor, tem uma colega minha que é assistente. Ela colocava a conta do celular para a chefe dela pagar. Ela juntava com os documentos e a chefe dela não tinha um controle e ela que tinha que organizar os documentos, ela assistente, então ela colocava a conta do celular dela para pagar. Então um dia descobriu, foi mandado por justa causa, todo o dinheiro que foi pago na conta foi restituído pela empresa, porque isso, além de justa causa, é um crime. Né? Administrativo, organização documentacional, gerenciamento de informações, vocês vão ajudar a organizar muitas informações. Muitas vezes vocês vão ficar no atendimento, e no atendimento vocês vão ter acesso ao WhatsApp da empresa. Então vocês têm que saber muito bem atender as pessoas, e o que as pessoas falarem, e se for cliente, é importante. Mas ele falou uma asneira. É importante porque é cliente, ele que paga o seu salário. Revisão de documentos, que você tem que saber ler, interpretar. Por isso que a gente trabalha com interpretação. Nossa, eu começo a ficar assustado, porque a maioria não interpreta. Porque é mais preguiçoso, é mais difícil e mais dá preguiça interpretar, porque você tem que pensar, e pensar dói a cabecinha, né? Então, hora de queimar essa cabeça sua. Além de outras atividades. Isso é o pouco que vocês fazem. Vocês fazem muita coisa. Vocês são muito importantes. Ok? Então, essa é a aula sobre aquele início que nós falamos, a história do trabalho, passamos um pouquinho por diversos assuntos e finalizamos no que você faz. Ok?